Resolução comentada da FUVEST ano 2016, primeira fase, parte 1, onde eu coloquei 6 questões. A parte 2 virá em seguida. E no final, se você achou que foi útil, se gostou, comente e inscreva-se. ofisicovestibular.com.br agradece. Primeira questão da FUVEST ano 2016. Trata-se de um movimento uniforme, cálculo da velocidade média, uma questão muito simples. Um veículo viaja entre dois povoados da Serra da Mantiqueira, percorrendo a primeira terça parte do trajeto com velocidade de 60 km por hora. A terça parte seguinte com velocidade de 40 km por hora e o restante do percurso, as últimas terça parte, a 20 km por hora. Ele quer o valor que melhor aproxima a velocidade média do veículo nessa viagem em quilômetros por hora, que é valor aproximado. Eu coloquei aqui um desenho, tá? Então você tem aqui o carro, primeira etapa, ele tem uma velocidade de 60 km por hora, ele percorre, se x for a distância total, x sobre 3, terça parte. Na segunda etapa, ele tem uma velocidade de 40 km por hora, também percorre x sobre 3, e na terceira etapa, com velocidade de 20 km por hora, a distância percorrida é x sobre 3. Então vamos etapa por etapa. Primeira etapa, chamada de VM1, velocidade média, movimento uniforme, é ΔS sobre ΔT. 60 é x sobre 3 sobre ΔT1. ΔT1 vai ser x sobre 3 sobre 60. Você pega o x sobre 3, o de cima multiplica pelo inverso de baixo. Você vai ter que o ΔT1 é x sobre 180. O que nós achamos? Nós achamos o tempo que ele demora com uma velocidade média de 60 km por hora para percorrer a primeira etapa. Na segunda etapa, velocidade média 2, ΔS2 sobre ΔT2, a velocidade média da segunda etapa é 40, x sobre 3 sobre ΔT2, fazendo o mesmo raciocínio, ΔT2 vai ser x sobre 120, isso é o tempo que ele demora para percorrer a segunda etapa, com velocidade média de 40 km por hora. E na terceira etapa, repetindo o mesmo processo, você vai descobrir o tempo que ele demora para percorrer a terceira etapa, que vai ser x sobre 60. O tempo total é a soma dos tempos das 3 etapas, então vai ser x sobre 180, mais x sobre 120, mais x sobre 160, lembrando que x é a distância total que ele percorreu durante as 3 etapas. Tira o mínimo, que é 360, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, vai dar 2x, 360 por 180, 2 vezes x, 2x, 360 por 120 é 3, 3 vezes x, 3x, 360 por 60 vai dar 6x, somando tudo isso, 3 com 2, 5, com 6, 11, então o tempo total vai ser 11x sobre 360, esse é o tempo total do percurso, o tempo que ele demorou para percorrer as 3 etapas. A gente sabe que a velocidade média total é a distância total pelo tempo total, mas a distância total é x, e o tempo total, acabamos de achar, 11x sobre 360. Veja que x sobre x cancela, então a velocidade média total vai ser 1 sobre 11 sobre 360, que se invertendo, vai dar 360 sobre 11, essa conta vai dar aproximadamente 32,7 km por hora, e a mais próxima é a alternativa A. Segunda questão. Na realidade, essa é uma questão de matemática, mas como eu achei que tinha relacionamento com física, eu resolvi colocar. Quando a Lua está em quarto crescente ou quarto minguante, está aqui quarto crescente, quarto minguante, o triângulo formado pela Terra, pelo Sol e pela Lua é retângulo. Então, o triângulo formado pela Terra, Sol, Lua é retângulo, tanto em cima como embaixo. Com a Lua no vértice do ângulo reto. Então, esse é o vértice. Esse ângulo aqui é o reto, ou esse ângulo aqui é o ângulo reto.
O astrônomo grego Aristarco, do século III a.C., usou esse fato para obter um valor aproximado da razão entre as distâncias da Terra à Lua, dl, e da Terra ao Sol, ds. Veja bem, aqui está a Terra, da Terra até a Lua, daqui até aqui dl, ou daqui até aqui dl, e da Terra até o Sol, ds. É possível estimar a medida do ângulo alfa, esse é o ângulo alfa aqui, tá vendo? Relativo ao vértice da Terra, o vértice da Terra aqui, nessas duas fases, a partir da observação que o tempo T1, esse é o tempo T1, veja aqui, ó, decorrido de uma lua quarto crescente a uma lua quarto minguante, é esse aqui, para vir até aqui ela demora T1, é um pouco maior que o tempo T2 decorrido para ela ir de um quarto minguante para um quarto crescente, esse é o T2. T1 é um pouco maior que o T2. Supondo que a Lua descreva em torno da Terra um movimento circular uniforme, e tomando o T1 como 14,9 dias, esse é o T1, para a vida que é até aqui, ela demora 14,9 dias, e para vir daqui até aqui um pouco menos, 14,8 dias. Ele quer a razão dl sobre ds, da distância da Terra até a Lua pela distância da Terra até o Sol. Ele quer esse valor aproximado, dado em função, veja as alternativas do cosseno. Muito bem. O tempo total t para a Lua efetuar uma volta completa ao redor da Terra, então para a Lua efetuar uma volta completa ao redor da Terra, ela vai varrer um ângulo de 360 graus. E o tempo, é claro que é a soma do tempo T1 mais T2, que vai ser 14,9 mais 14,8, que vai dar 29,7 dias. Então, quem é o 29,7 dias? É o tempo total que a Lua demora para efetuar uma volta completa ao redor da Terra, varrendo um ângulo de 360 graus. O tempo T2, que é de 14,8 dias, que é esse aqui, que ela demora para ir do quarto minguante para o quarto crescente, tá? Que é aquele decorrido para a Lua, quarto minguante é uma Lua, quarto crescente, que é o mesmo que a Lua demora para varrer um ângulo de 2 alfa. Então, veja bem, esse tempo é o T2, ó. Então, quando a Lua vem daqui do quarto minguante para o quarto crescente, ela varre esse ângulo alfa mais esse ângulo alfa. Então, ela está varrendo um ângulo de 2 alfa. E esse tempo é 14,8 dias. Como no enunciado ele falou que o movimento é uniforme, a gente pode utilizar uma regra de 3 com 1 e 2. Você sabe que 29,7 dias é o tempo que demora para dar uma volta completa, varrer um ângulo de 360 graus. 14,8 dias só para varrer o ângulo de 2 alfa. Multiplicando em cruz e resolvendo isso, você vai descobrir que o alfa vai ser esse número dividido por esse. O alfa vai dar 89,7 graus. Agora veja na figura abaixo que eu peguei o quê? Eu peguei o trecho, esse trecho superior do triângulo aqui, ó. Poderia pegar o de baixo, eu peguei o de cima, tá? Então, eu peguei esse trecho superior. Aqui você tem o ds, tá? Esse ângulo aqui é 90 graus, porque o enunciado falou que é retângulo. E aqui você tem essa distância aqui, tá? E esse ângulo aqui, pode ver, é o alfa. Eu peguei a parte de cima. Então, quem é o cosseno alfa? É o cateto adjacente, que é o dl. Dividido pelo cateto, pela hipotenusa, que é o ds. Então, dl sobre ds vai ser o cosseno alfa. Mas o cosseno alfa a gente achou é 89,7. Então, o que ele está pedindo? A razão dl sobre ds, que é o cosseno alfa, que vale cosseno de 89,7. E a alternativa correta é a alternativa E. Questão número 3 da FUVEST, ano 2016, sobre mecânica sistema conservativo. Uma bola de massa M é solta do alto de um edifício. Quando está passando pela posição y igual a h, quando ela está passando por essa posição aqui, ó, tá vendo? H é daqui até aqui, ó. Quando ela está passando pela posição h,
o módulo da sua velocidade é v. Então, nesse ponto A, em que ela está a uma altura h daqui, dessa base aqui, tá? Ela tem velocidade v e altura h. Então, nesse ponto, ela tem energia potencial, gravitacional e tem cinética, porque existe altura e existe velocidade. Sabendo-se que o solo, origem para a escala de energia potencial, tem coordenada y é igual a y0, tal que o H é maior que 0, o H0 é maior que 0 e menor que H, ele está querendo dizer que, esse ponto aqui, Y, tá? Que ele está dizendo, está compreendido entre o H e o H0. Ele quer a energia mecânica da bola em Y, nesse ponto que é H menos H0 sobre 2. Tá? Então, se você pegar o H total, subtrair o H0 sobre 2, ele quer a energia mecânica nesse ponto aqui, Y. E aqui ele forneceu as alternativas e note a DOT. Desconsidere a resistência do ar. Então, não tem resistência do ar. G, aceleração da gravidade. Então, o sistema é conservativo. Guardem bem, a chave do exercício está aqui. A energia mecânica é a mesma em todos os pontos, mas cuidado, hein? Essa energia mecânica é tomada como solo, como nível de referência, o solo como nível de altura. Então, essa energia mecânica ela vai ser medida em relação a esse ponto aqui, ó. Sendo desconsiderada a resistência do ar e a força resultante sobre a queda é a peso, e o peso é uma força conservativa, vertical para baixo, trata-se de um sistema conservativo. Já vimos, a energia mecânica é a mesma em qualquer ponto da queda. Então, em qualquer ponto aí que você pegar, a energia mecânica é a mesma. Inclusive no ponto Y que ele está pedindo, que é igual a H menos H0 sobre 2. Assim, a energia mecânica em qualquer ponto, em relação a esse nível de referência aqui, que é o solo está aqui, inclusive em Y é igual a H menos H0 sobre 2, então ela é a mesma que em A. Então, eu achando a energia mecânica em A, eu estou achando a energia mecânica em qualquer ponto dessa queda, inclusive no ponto que ele está pedindo, que é o Y, é H menos H0 sobre 2. Então, ela é a mesma em qualquer ponto, em que no ponto A é a mesma que nesse ponto aqui, Y é igual H menos H0. Então, o Y, o H' é H menos H0. Tá vendo? Porque ele quer o quê? Ele quer o nível de referência. O nível de referência está aqui, ó. É em relação ao nível de referência de altura. Então, a altura que eu vou ter que pegar para achar a energia mecânica dele no ponto A, tá? Vai ser em relação a esse nível aqui. Então, eu vou ter que pegar o H'. Porque a altura foi zerada aqui, ó. Então, esse H', ele é quem? Em função, ele é o H menos o H0. Tá vendo? O H é tudo isso e o H0 é isso. Então, o H', que é a altura dele, daqui até aqui. Então, o H' é H menos H0. E lá no ponto A, onde a altura é H', que é H menos H0, a velocidade é V. A gente sabe que aqui no ponto A, eu achando energia mecânica aqui, eu estou achando em todos os pontos da queda. Então, a energia mecânica em A, ela vai ser mg, a potencial gravitacional em G, que é mgh' em relação a esse nível de referência. Mais a cinética no ponto A, onde tem velocidade V, que é mv quadrado sobre 2. Então, a energia mecânica no ponto A vai ser mg, mais o H' é H menos H0. Mais a cinética lá, que é mv quadrado sobre 2. Então, MA vai ser mg, que multiplica H menos H0, mais mv quadrado sobre 2. Essa energia mecânica em A é a mesma em todos os pontos, inclusive no ponto em que ele está pedindo, e a alternativa correta é a alternativa E. Quarta questão. Eletrostática. Questão simples de eletrostática sobre atração e repulsão, força resultante. Os centros de 4 esferas idênticas, 1, 2, 3 e 4, com distribuição uniforme de carga, distribuições uniformes de carga, formam um quadrado. Então, isso aqui é um quadrado. Um feixe de elétrons, carga negativa, penetra na região delimitada por esse quadrado,
pelo ponto equidistante dos centros das esferas 3 e 4. Então você tem aqui um feixe de elétrons penetrando aqui verticalmente para cima, bem no meio entre a 3 e a 4, com velocidade inicial v, na direção perpendicular à reta que une os centros de 3 e 4, conforme a figura. Então, o feixe de elétrons é jogado aqui, está bem no meio, então ele é perpendicular a essa reta aqui, ó. Então, o feixe de elétrons, ele penetra aqui com velocidade v. Ele quer, a trajetória dos elétrons deverá ser retilínea, ele quer que ela seja reta, na direção de v. Então, ele quer que a trajetória desses elétrons, desse feixe de elétrons, carga negativa, seja reta na direção de v. Então, sempre vertical e para cima. E acelerando com velocidade crescente, dentro da região plana delimitada pelo quadrado. Então, isso só vai acontecer, então esse feixe de elétrons vai ter que ter velocidade v, crescente, vertical e para cima, sem sofrer desvio para a direita ou para a esquerda. Isso só poderá, e acelerando, isso só poderá acontecer se as esferas 1, 2, 3 e 4 estiverem respectivamente eletrizadas com cargas, e aqui estão as alternativas, note a DOT, que é um número positivo. Veja, em primeiro lugar, sobre feixe de elétrons, você sabe que feixe de elétrons é carga negativa, a força resultante deve ter sempre direção e sentido do V, vertical e para cima, que é o único jeito para o movimento do feixe seja retilíneo e acelerado, dentro da região plana delimitada pelo quadrado, tá? Então, veja bem, você vai ter que ter uma força resultante sempre vertical e para cima, em qualquer ponto dessa vertical aqui, ó, no interior desse quadrado, vai ter que ter uma força resultante para cima, resultante vertical e para cima. Não pode haver força resultante inclinada, tem que ser vertical e para cima, porque tem que ter a mesma direção de V. E esse movimento deve ser, a velocidade deve ser vertical e para cima e acelerada. As cargas de cada esfera devem ter o mesmo módulo, é claro, porque se essas cargas tivessem módulos diferentes, ele sofreria desvio para a esquerda ou para a direita, como você vai ver daqui a pouquinho. Para que a trajetória seja reta, vertical e para cima, a direção da força elétrica na horizontal deve ser nula, para que ele não se mova nessa direção. Então, veja bem, ó. Não pode sobrar na horizontal resultante. Então, em qualquer ponto que esse feixe de elétrons estiver nessa linha vertical e para cima, as forças horizontais para a direita e para a esquerda tem que se anular, que seria a força de repulsão do 4 com feixe de elétrons, que é essa daqui, e a de repulsão do 3 com feixe de elétrons, que é essa aqui, que é a mesma que aqui. Assim, ao penetrar na região delimitada pelo quadrado, os elétrons carga negativa, para serem acelerados, precisarão ser repelidos por 3 e 4, mesmo sinal carga negativa. Então, para subir, né? Então, o negativo vão ter que se repelir e, ao mesmo tempo, as duas de cima tem que ser positiva para poder atrair, que é o único jeito de ele subir, repelido por essas duas, tá? E atraído por essas duas. Então, eles precisarão ser repelidos por 3 e 4 e atraídos por 1 e 2, que deve ser carga positiva. Em qualquer posição na vertical em que o feixe estiver, então, em qualquer posição que ele estiver na vertical, por simetria, as forças horizontais devem se anular, porque ele quer que suba em linha reta, não pode haver desvio nem para a esquerda, nem para a esquerda, nem para a direita. Deve se anular na horizontal, sobrando apenas uma força resultante vertical e para cima, e essa força resultante é que vai acelerar o feixe nessa direção. Para você entender melhor, eu pus o feixe em duas posições, tá? Aqui e aqui, no início do movimento. Então, quando o feixe está penetrando aqui com velocidade v, e ele vai ter que subir em linha reta na vertical, essa negativa repele o feixe para cá e essa negativa repele o feixe para cá. Então, aqui na entrada, essas duas forças têm que se anular, porque a trajetória tem que ser retilínea, vertical e para cima, tá?
Então, você tem um vetor aqui, que é esse, e outro vetor, outra força aqui, que é essa. Então, você vai decompor essa força na vertical. Então, você projeta ela aqui, vai dar um vetor aqui, e essa daqui você projeta na vertical, vai dar outro vetor aqui. Somando essas duas forças, você vai ter uma resultante vertical e para cima, de modo que essas duas aqui se anulam. Quando estiver no meio do caminho, acontece a mesma coisa. Essa daqui repele, você vai ter uma força aqui onde que eu estou te mostrando, tá vendo? E essa daqui repele o feixe, você vai ter outra força aqui onde eu estou te mostrando. Quando você decompõe essa da direita para cá, vai dar essa força aqui na horizontal, e quando você decompõe essa força aqui na horizontal, vai dar essa, e essas duas tem que se anular, condição do exercício, porque o movimento tem que ser vertical e para cima, e a força resultante tem que sobrar para cima. Decompondo essa força aqui, vai dar um vetor aqui, e decompondo essa aqui, vai dar outro vetor aqui. Então, para cima, você vai ter duas forças, que é a decomposição dessa e dessa na vertical, somando as duas, vai dar força resultante. E a alternativa correta é a alternativa C. Questão número 5 da FUVEST, ano 2016, mecânica pêndulo simples. Um pêndulo simples, constituído por um fio de comprimento L e uma pequena esfera, é colocado em oscilação. Uma haste horizontal rígida é inserida perpendicularmente ao plano de oscilação desse pêndulo, interceptando o movimento do fio na metade de seu comprimento. Então você vai colocar uma haste que ela vai interceptar o movimento do fio na metade do comprimento. E essa haste é vertical. Quando ele está na direção vertical, então quando ele está na vertical, você colocou a haste. Então a haste está aqui, ó, na vertical. A partir desse momento, ele quer o período do movimento da esfera, o período total do movimento da esfera, e aqui ele colocou todas as alternativas. Note e adote, considerar G a aceleração da gravidade, ignorar a massa do fio. O movimento oscilatório ocorre com ângulos pequenos e o fio não adere à haste horizontal, ele apenas contorna ela. Eu passei para vocês uma informaçãozinha aqui sobre pêndulo simples, que é um pêndulo simples. Ele consta de uma massa M, presa na extremidade inferior de um fio ideal, fixada verticalmente na sua extremidade superior. Então você tem aqui o teto, por exemplo, tá? Então você tem aqui um fio de comprimento L, aqui está a haste. Esse é o pêndulo simples. Se ele oscilar com oscilações de pequena abertura, no máximo 15 graus, ele escreve um movimento circular de raio R igual a L, R igual a L, sendo L o comprimento do fio. Então, veja bem, você está em ângulos de pequena abertura, como diz o enunciado, então ele fica oscilando aqui, ó. Vai e vem. Esse é o pêndulo simples. O período T, o que é o período? É o tempo que ele demora para efetuar um vai e vem completo, é fornecido pela expressão. Veja bem, o período é o tempo que ele demora para sair daqui, vir até aqui e voltar. Então, se você zerar aqui, ele vem, demora um tempo, volta, soma esses dois tempos, a soma desses dois tempos, que é o mesmo, é claro, tá? Vai dar o período. Então, o período é o tempo que ele demora para efetuar um vai e vem completo. E ele é fornecido pela expressão. T é igual, o período é 2π raiz quadrada de L sobre G. L é o comprimento do fio e G é a aceleração da gravidade no local do experimento. Muita atenção agora. Observe na figura abaixo a sequência da situação descrita desde t igual a 0 até a esfera efetuar uma oscilação completa com o período t. Então, desde que ela partiu, foi e até voltar. Olha, muita atenção aqui agora. Aqui está a haste, tá? A haste está bem aqui no meinho e ela é vertical. No meu desenho não está muito vertical, mas ela é vertical aqui, tá? Então, primeira situação, comprimento L, muita atenção, a esfera sai daqui, 1, tá? Ela vem até aqui, ó, com comprimento L. Então, o primeiro movimento dela é esse daqui, ó, L, tá? Com comprimento do fio L. Quando ela chega aqui, vem a segunda etapa.
essa haste interrompe a parte de cima, o movimento. Então essa haste faz se movimentar agora só a parte de baixo. Então a parte de baixo, agora com o comprimento L sobre 2, ela vem até aqui, tá vendo? É a segunda etapa, eu chamei de 2. E aí ela tá aqui. Aí ela volta até aqui, com o comprimento L sobre 2, eu chamei de 3. E aí, quando ela chega aqui, ela passa a oscilar com o comprimento L. Então, ela vem até aqui, período T, ela efetuou um vai e vem completo. Esse é o período T. Veja bem, com o comprimento L, você vai ter esse e esse. E aqui no comprimento L sobre 2, esse trecho e esse trecho. Ó, veja bem, que cada um desses trechos equivale a T sobre 4, mas só que do comprimento L o período é T1, então tem T1 sobre 4 aqui, mais T1 sobre 4 aqui, tá? Tá vendo? Aqui é o vai e vem completo, T1 sobre 4 aqui, mais T1 sobre 4 aqui. Então, se eu chamar de T'1, o período de oscilação de comprimento L, o T'1 vai ser o tempo de 1 mais o tempo do 4, que vai ser T1 sobre 4 mais T1 sobre 4. 2T1 sobre 4, então o T'1 vai ser T1 sobre 2. E o T'2 é oscilação com comprimento só L sobre 2, esse e esse, vai e vem, tá? L sobre 2 é dado por T'2 vai ser 1 mais, T'2 vai ser, desculpem aqui, tá? É 2 mais 3, 2 mais 3, não é 1 sobre 4, perdão, 2 mais 3. Então, vai ser o T2 sobre 4 mais o T2 sobre 4, que vai dar 2T2 sobre 4. Então, T'2 vai ser T2 sobre 2, que 4 com 2 cancela, dá 2. Então, T'1, que é o período total do comprimento L, é T1 sobre 2. T'2, que é o tempo total do comprimento L sobre 2, que vai ser T2 sobre 2. O período do pêndulo de comprimento L é dado por T1, né, é igual a 2πL sobre G. E o do outro é do comprimento L sobre 2, T2, 2πL2 sobre G, comprimento dele, claro. E o período total da esfera é dado por T igual a T'1 mais T'2. Portanto, T vai ser, que é o período total, vai ser T1 sobre 2 mais T2 sobre 2. Que é o T1 sobre 2 do comprimento L, mais T2 sobre 2 do comprimento L sobre 2. Então, o período total vai ser 2π raiz quadrada de L sobre G sobre 2, tá? No lugar do T1 eu coloquei 2π L sobre G, 2 com 2 cancela. E do comprimento L sobre 2, o período vai ser 2π L sobre 2 sobre G, 2 com 2 cancela. Então, o período total pedido vai ser π, você põe em evidência, raiz quadrada de L sobre G, mais aqui vai ficar L sobre 2G. Então, o período pedido é π, que multiplica raiz quadrada de L sobre G, mais raiz quadrada de L sobre 2G, e a alternativa correta é a alternativa E. FUVEST, ano 2016, sexta e última questão da primeira etapa. Trata-se de uma questão de eletrodinâmica envolvendo amperímetros, voltímetros, características das associações série, paralelo e a fórmula da potência. O arranjo experimental, representado na figura, é formado por uma fonte de tensão F, está aqui, e um amperímetro A, está aqui, e um voltímetro V está aqui, e 3 resistores R1, R2 e R3 de resistências iguais, tem a mesma resistência, e fios de ligação. Então, aqui o R1, R2 e R3, fonte, amperímetro marcando 2 amperes, voltímetro marcando 6 volts. Quando o amperímetro mede uma corrente de 2 amperes e o voltímetro uma tensão de 6 volts, ele quer a potência dissipada em R2 em watts. Note a dote, a resistência interna do voltímetro é muito maior que a dos resistores. O voltímetro ideal, e um voltímetro ideal tem uma resistência interna quase infinita. E a resistência dos fios de ligação deve ser ignoradas. Então, veja bem, eu vou refazer simbolicamente o circuito. Aqui está o circuito, tá? Então, aqui eu chamei, nos polos, né, que é fio de, nos nós,
Fio de cruzamento eu chamei de A, e aqui é B, né? Esse é o mesmo ponto A, porque está unido pelo mesmo fio, tá? B, e aqui eu chamei de ponto C. Então, veja bem, ó. Fonte, essa daqui, o símbolo dela. Saindo da fonte, você tem o amperímetro, que marca 2 amperes, aqui está o amperímetro, tá? Então, a corrente que passa aqui é a mesma que desce aqui, tem 2 amperes aqui, ó, fornecido. Chegou no primeiro ponto A, ó, sai, tem o resistor R3, vai até o ponto C. Ponto A, tá? Até o ponto C tem o resistor R3, e eu botei que aqui tem uma corrente de 2 linhas. E por aqui, do ponto A até o ponto B, você tem o R1, 6 volts, o voltímetro está ligado só no R1, tá vendo? 6 volts. E do ponto B até o ponto C, você vai ter o R2, e todos eles têm a mesma resistência R, e esse trecho aqui está percorrido por uma corrente e linha. Vamos calcular a força eletromotriz da fonte F. Então veja bem, ó. Ele forneceu que aqui no R2 tem uma tensão de 6 volts. Guarda bem aqui, ó. Se aqui é 6 volts e o R2 e o R1 tem resistência R, o R2 também tem a mesma resistência. Então, se eles têm a mesma resistência e são percorridos pela mesma corrente em linha, né? Porque eles estão em série, então a característica da associação série qual é? É que a tensão de cada um, somando as tensões de cada um, vai dar a tensão da fonte, que está aqui em paralelo com tudo isso aqui. Mas se a resistência é a mesma, então se a tensão aqui é 6 volts, a tensão aqui também vai ter 6 volts, porque eles têm o mesmo R. E como eles estão associados em série, o U total aqui vai dar 12 volts. Então o U desse ponto até esse é de 12 volts, que é a soma desses 6 volts com mais esses 6 volts. E se o 12 volts está em paralelo com a fonte, então isso quer dizer que a fonte também tem 12 volts, característica da paralelo, e também esse R3 está em paralelo com tudo isso. É claro que o R3 também tem 12 volts, que a característica da paralelo é, todos eles possuem a mesma tensão, 12 volts. Sendo os aparelhos de medidas ideais, você pode curto-circuitar o amperímetro, tá? Tirar ele daqui, curto-circuitei, e retirar o voltímetro porque ele é ideal. Então eu tirei o voltímetro, tá? Ele estava aqui, ó. Tá? E calcular a resistência equivalente na sequência abaixo. Então veja bem. Então agora nós temos essa sequência, esses dois resistores estão em série, e quando eles estão em série, o resistor equivalente, a resistência do resistor equivalente é a soma. Então tira esses dois, e no lugar desses dois coloca um único de 2R. Então sobrou aqui 2R e aqui embaixo um R. Essas duas estão em paralelo. Para calcular a resistência equivalente dessas duas estão em paralelo, o produto pela soma, tá? Então é 2R vezes R sobre 2R mais R, que vai dar 2R sobre 3. Tira esses dois, e no lugar desses dois eu coloquei um único, que vale 2R sobre 3. Acontece que você tem uma tensão de 12 volts aqui, 12 volts aqui, então tudo isso também é 12 volts, porque está em paralelo com a fonte, tá vendo? Então, o REC, o resistor equivalente, ele tem um U de 12 volts, e ele vale 2R sobre 3, e ele é percorrido por esse I total aqui, que é o I' mais o I duas linhas, que foi fornecido, que é a indicação do amperímetro, que é 2 amperes. Então, REC é U sobre I, U é o E sobre I, 2R sobre 3, que é o REC, vai ser o E é 12, e o I é 2. 4R é 36, portanto, você vai achar o R de cada um deles, todos eles têm o mesmo R, que é 9 ohms. A potência dissipada no R2, que tem 9 ohms, que está sob DDP de 6 volts. Veja aqui, esse é o R2, tem um U de 6 volts, tá? Então, no R2, 9 ohms, tem um U de 6 volts. Joga na forma, P igual ao quadrado sobre R, o é 6 ao quadrado, 36 dividido por 9. Então, a potência pedida, que é a potência dissipada no R2, é de 4 watts, e a alternativa correta é a alternativa A.